Olá para você que está nos acompanhando, nós somos o Gás Conecta, a plataforma de inovação e empreendedorismo da Pinó, e o nosso papel, falando de inovação, como um veículo que fala de inovação, é também ouvir as propostas dos candidatos à Prefeitura de Curitiba neste segundo turno. E eu estou aqui com ele, Fernando Henrique de Oliveira, que é editor do Gás Conecta, e eu sou a Milena Prado, head aqui dessa unidade, e a gente vai conduzir essa entrevista com o candidato Eduardo Pimentel aqui hoje, né, Fefo? Obrigado, Mi. Sim, bem-vindo aí, Eduardo Pimentel. Muito obrigado por ter concedido essa, estar aqui com a gente, ter se permitido estar aqui com a gente para poder discutir um tema que é tão caro, não só para Curitiba, mas como também para o Gás Conecta, que é a inovação. Assim, já de cara, como que você encara aí a inovação em Curitiba? Primeiro, agradecer você, Fernando, a você, Milena, pela oportunidade, ao Gás Conecta, você que nos assiste, nos escuta, nesse momento importante da campanha eleitoral. Faltam poucos dias para a eleição de segundo turno e é hora de comparar as duas propostas, quem tem mais preparo, quem tem mais experiência, quem tem mais produto, quem tem mais plano de governo eficiente que caiba dentro do orçamento público. E para mim a inovação é um processo muito importante para a cidade. Ela está em tudo. E primeira coisa, eu quero fortalecer o nosso Vale do Pinhão. Eu quero fortalecer essa grande tríplice hélice entre o poder público, a academia e a iniciativa privada, as startups, as ações. E o que eu falei aqui agora há pouco, antes de começar. Nós, Curitiba, fomos eleitos há muitos anos a capital do transporte coletivo, a capital da sustentabilidade, do meio ambiente, a capital ecológica, mas foi através da inovação que Curitiba voltou ao cenário internacional nos últimos 8 anos. Foi na inovação, foi no Vale do Pinhão, foi na Agência Curitiba, foi nessa parceria com as startups, com os nossos unicórnios, foi que Curitiba voltou a esse patamar. Então a primeira coisa, o meu compromisso de manter o Vale do Pinhão, de fortalecer o Vale do Pinhão e agora abranger mais o Vale do Pinhão, cada vez mais a cidade toda, com a empregabilidade, com a geração de emprego, com as boas ideias. Então, estou feliz por isso e a inovação para mim é um processo muito importante. Muito legal, candidato. E Curitiba hoje tem um projeto de redução de ISS para empresas de base tecnológica, que é o Curitiba Tecnopark. Como você pretende manter ou expandir esse projeto para atrair mais empresas de base tecnológica para a nossa cidade? Primeiro, manter com toda a segurança o ISS em 2%. Isso mostrou uma vantagem muito boa, competitiva para a cidade. E o Tecnopark eu quero ampliar, não só fisicamente, mas de ideias, trazer mais empresas, mais incubadoras, mais empresas de inovação para a nossa cidade, tanto fisicamente lá na SIC, quanto no trabalho no Rebouças, espalhar pela cidade toda, trazer as empresas de inovação para cá, para que a gente possa ter recurso aqui, mas para que as grandes ideias saiam daqui. Esses dias eu fui numa reunião com a equipe da inovação e eu dei uma ideia muito importante, que foi um compromisso meu. Eu quero que Curitiba, o município de Curitiba, a gestão da cidade, ela seja uma forma de incubadora. Eu quero que as boas ideias que envolvam o poder público, nesse caso, que sejam geradas pelas nossas startups, pelas nossas empresas, por quem está começando, ela seja incubada dentro da prefeitura. Para que a gente tenha um exemplo, para que quando esse empreendedor curitibano ele for ganhar o país e o mundo, ele saia com o carimbo de Curitiba já no seu documento. Sabe, já testei na cidade de Curitiba e deu certo. Na saúde, na educação, no transporte coletivo, no monitoramento do trânsito, na muralha digital e tantas outras coisas. Então eu quero montar dentro da Agência Curitiba, que eu quero fortalecer, quem sabe até ampliá-la na questão de uma secretaria, para que ela fortaleça e tenha esse fortalecimento, para que essas ideias, a gente crie uma grande incubadora de ideias, de todas as áreas, para que possa gerar em Curitiba e para que já possa sair credenciado de que já testou na cidade. Boa. A gente está falando aí então de incentivo a startups e tal. O que mais que você prevê aí para a cidade na sua gestão? Eu quero fortalecer muito o Fundo Municipal da Inovação. Isso foi uma questão importante, foi criado por nós, acabamos tendo alguns desafios a serem transpostos, mas eu quero fortalecer primeiro, colocando recursos dentro do Fundo Municipal de Inovação e também com o comitê de inovação do município, para que a gente possa avaliar projetos, investimentos importantes através do fundo. Eu acho que o fundo é uma forma de a gente democratizar cada vez mais o acesso ao recurso público,
né? Para quem tem uma boa ideia, para quem tem uma boa ação, e também continuar ou terminar ou avançar na regulamentação do sandbox na cidade de Curitiba. Né? Isso é importante, foi criado na nossa administração, mas precisa avançar. E eu quero que as boas ideias sejam feitas com o sandbox, para que a gente possa trabalhar nessa questão. Então, a inovação, as boas ideias, ela vem do mercado, ela vem de quem está no dia a dia, das nossas startups, das cabeças pensantes dos nossos empreendedores em tecnologia. O que cabe ao poder público? Incentivar e acelerar. Eu gosto de falar muito uma frase, que eu não gosto da frase, mas eu gosto de dizer, e ela vale principalmente na inovação, porque foi prova disso nos últimos 8 anos, que o brasileiro diz, se o poder público não ajudar, já está bom. Não pode. O poder público tem que ser criador de ambiente de negócios. Nós fizemos isso com o Vale do Pinhão e eu quero fortalecer com o empreendedor na cidade. O poder público ele tem que gerar oportunidade de negócio, de conexão. Diminuir a burocracia permanentemente, é claro, mas para que gere conexão entre quem quer investir, quem quer receber o investimento, né, no seu negócio. Isso é uma forma de continuar investindo na inovação, especificamente sobre ela, na cidade de Curitiba. Entendi. Rapidinho só, você falou do sandbox, eu acho que para quem não entende bem essa ideia, você poderia explicar o que é e como funciona aqui em Curitiba? O sandbox é uma forma de você fazer uma grande ideia prosperar, né? Uma ideia inovadora prosperar. E a gente trabalhar em cima dele, para que ele possa trabalhar, para que as boas ideias possam ser geradas, ideias disruptivas, inclusive que envolvam o poder público. Por exemplo, hoje a iluminação da cidade, ela é mais do que uma iluminação, né? A perspectiva dela é maior que uma iluminação, porque hoje a gente pode ter o poste com câmera de monitoramento, com transmissão de dados, e isso auxilia muito na muralha digital, por exemplo, que é um projeto que nós temos na cidade, que são 1.200 câmeras interligadas, câmeras públicas dos nossos terminais de transporte, da rodoferroviária, dos espaços de educação e cultura, de educação e saúde, a nossa unidade de saúde, das nossas escolas municipais, onde a gente pode fortalecer o monitoramento através delas. Inclusive, eu vou ampliar a muralha digital na cidade de Curitiba, para os bairros, e principalmente começando onde nós temos áreas de calor que indicam alguma área mais suscetível à violência. E dessa maneira a gente pode criar uma série de ideias que venham para que a gente possa trabalhar esses dados, né? A internet das coisas, que é tão importante, e agora nós inauguramos na cidade de Curitiba, ali no IPUC, ao lado do hipervisor, ao lado da muralha digital, o hipervisor urbano, que é o grande Big Data nosso e que transforma a nossa IoT em informação, captando mensagens da cidade toda. A forma de a gente captar as informações e ter as informações mais claras para tomar uma decisão ajuda muito na gestão da cidade. Seja num período de atenção de saúde, por exemplo, mostrando áreas... Eu estou emendando um assunto no outro porque eu estou lembrando das ações. Por exemplo, para quando a gente possa combater o mosquito da dengue. A gente consegue, através do hipervisor urbano, saber onde é que estão as contaminações, mapear e tomar as decisões rápidas de atuação para combater o foco. Eu gosto de falar da inovação, até me especializei em cidades inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas, como um módulo em Nantes, na França, porque a inovação ela não é só, e a gente sabe disso, tecnologia. E todo lugar que eu vou no mundo, Fernando, ou Milena, ou no país, eu gosto de dar 2 exemplos. O aplicativo Saúde Já foi uma ideia inovadora da cidade de Curitiba, feita em parcerias, que tem muito de tecnologia, porque é um aplicativo no celular que começou para a gente marcar consulta por especialidades. E ele foi se aperfeiçoando. Aí teve a pandemia, ele foi fundamental para que a gente pudesse receber as informações da vacina, por exemplo. E hoje ele serve para tudo isso, mas serve para uma consulta em telemedicina, ele serve para receber seus exames de sangue através do celular. Então aqui é inovação com tecnologia melhorando a vida do cidadão lá na ponta. Porque para nós do setor público,
mas no geral é assim, a inovação ela só vale se for para melhorar a qualidade de vida do cidadão lá na ponta, trazer o benefício para a sociedade. E eu gosto de dar um outro exemplo. Hortas urbanas. Nós temos 177 hortas urbanas na cidade de Curitiba. E o que é a horta urbana? Era um espaço deteriorado, um local que podia ser um espaço para violência, o uso de drogas, que a prefeitura, em conjunto com a comunidade, prepara, doa a primeira leva de sementes e a partir dali é produzido alimento saudável e nutricional para a nossa cidade. Legumes e verduras. Aqui tem pouca tecnologia envolvida, mas tem muito de cidade inovadora. Tem muito de cidade inteligente, porque você utiliza um espaço público deteriorado. Você faz a reunião da comunidade e você tem alimento saudável e nutricional na mesa das pessoas. Então as ideias criativas, elas valem tanto quanto as ideias, o aplicativo da tecnologia. Então é a inovação na veia na cidade de Curitiba. E é assim que a gente quer trabalhar, fortalecendo essa parceria. Que está na forma de pensar, né? Não só na tecnologia, candidato. E voltando um pouco quando a gente fala das estruturas que já estão criadas na cidade, como o Pinhão Hub, as Worktibas e a própria Agência de Desenvolvimento e Inovação, Sim. que você já comentou um pouco qual que é o futuro. Mas o que vem por aí para essas estruturas que já estão definidas, como o Pinhão Hub e as Worktibas. Ampliando, só para lembrar que nós fizemos a primeira Worktiba pública do país, foi Curitiba que fez. Né? Nós fizemos no Parque Barigui e deu certo e ampliamos para 3 e queremos continuar fortalecendo para que o empreendedor tenha seu espaço público e gratuito para trabalhar. O Pinhão Hub é uma aposta que deu certo. No coração do Rebouças, onde a gente pode lá ter as empresas que trabalham, que empreendem, que geram inovação. E ao lado, e aí está mais um passo nessa questão do fortalecimento da inovação no Rebouças, que virou uma característica para nós, é o projeto Fábrica de Ideias, que é um investimento do governo do estado, mas que vale frisar e lembrar que ele foi viabilizado quando eu era secretário de Estado das cidades, entre o fim do ano passado e o início desse ano, que é quem uniu as secretarias do estado para fazer aquele grande desenvolvimento ali onde era a Ambev, que vai ser uma grande integração de ações, área cultural, espaço para o trabalho público, né, de servidores do trabalho do governo que vão trabalhar no espaço físico e também num grande espaço de empreendedorismo da inovação, para que a gente possa trabalhar e avançar. Eu quero que Curitiba continue sendo um polo atrativo de investimento, de inovação. Né, com os investidores anjos nas nossas ideias, com as startups das mais diversas áreas, que elas se estabeleçam aqui. Porque Curitiba é uma cidade que tem qualidade de vida. É uma cidade que não é cara como São Paulo. É uma cidade que tem uma mobilidade eficiente. É uma cidade que tem bons hotéis e bons restaurantes. É uma cidade que tem uma oferta de residências muito qualificada. E a ideia é que com o ISS, com o fomento que o município pode dar, com a Lei Municipal de Inovação, com o trabalho em parceria com a academia, com os empreendedores, a gente possa manter aqui maior número de empresas em inovação. Continue sendo uma referência no investimento em inovação na nossa cidade. E quando a gente fala de gestão pública, a gestão pública também precisa ser muito inovadora, né? Há vários movimentos nesse sentido para trazer mais inovação para a gestão, para o negócio. Você comentou sobre a aproximação com startups, né? Que o POC, que o MVP da startup seja feito na prefeitura. Isso. Me conta um pouco mais sobre esse projeto. Primeiro assim, nós temos que nos livrar cada vez mais e mais rápido do papel. Né, com todo respeito ao papel, mas o que eu quero dizer com isso é os processos da prefeitura. Só para responder a tua primeira pergunta antes. Então, nós procuramos digitalizar o máximo dos nossos processos. Né? Hoje, a abertura de empresa, consulta de alvará, liberação de projetos, análise de projetos na Secretaria de Urbanismo, no IPUC, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Obras, o máximo dentro da tecnologia e inovação, para diminuir tempo, para diminuir burocracia, para trazer agilidade nas aprovações. Isso é fundamental, né, para que isso aconteça. E a minha ideia, quando eu falo de que eu quero que seja Curitiba, o município de Curitiba, a gestão da cidade seja uma ideia de inovação, vou dar um exemplo. Uma startup que tem uma ideia boa sobre educação.
Ela tem um aplicativo que ajuda no ensinamento do inglês na escola pública municipal. Só que ele criou a ideia, ele ainda não executou. Eu quero que a gente pegue uma escola pública municipal e utilize como plano piloto, ele sendo uma startup de Curitiba. E para que isso a gente coloque em prática, para que inclusive quando ele crescer, quando ele se expandir, ele possa ir para outros municípios e mostrar. Eu já testei, o primeiro lugar foi Curitiba, a minha cidade. Como, por exemplo, alguma ação de inovação na saúde ou na segurança alimentar e nutricional, dentro dessas startups que trabalham com hortas hidropônicas, por exemplo, que fazem um trabalho bonito, que testem na nossa cidade. Eu acho isso legal, eu gosto dessa ideia, porque sempre que eu recebo, e foi muito assim no meu período de secretário como vice-prefeito, o gestor público, quando recebe uma ideia, ele pergunta, mas aonde que você já implementou? Né? Ele quer saber, esse aqui é uma solução para a cidade, tá, mas qual cidade você já fez? É uma primeira ideia, aí o gestor público, não, então peraí, então eu quero que o empreendedor curitibano que tem uma boa ideia, ele chegue no município de São José dos Pinhais, ou de Campinas, ou algum município na Bahia, por exemplo, e fala assim, em Curitiba eu já testei e já deu certo. Então é uma ideia de a gente trazer, de fazer uma incubação de boas ideias dentro do município de Curitiba. Entendi, bacana. Nesse cenário todo aí, capacitação é um tema que você traz no teu programa de governo, né? E cada vez mais a gente vê a tecnologia avançando. E o que a gestão vai fazer aí por esses curitibanos aí em busca de oportunidade? Fernando, boa pergunta. Porque a capacitação é uma das pautas principais do meu plano de governo. Hoje as empresas estão oferecendo vagas de emprego e não tem mão de obra qualificada. Em todas as áreas. Na tecnologia, na inovação, no metal mecânica, na culinária, na beleza, no corte e costura. E a profissionalização, que eu quero me dedicar em todas essas áreas que eu falei, eu quero continuar fazendo dentro dos liceus de ofício, que é um programa que a prefeitura já tem, que já formou mais de 1 milhão de pessoas nesses cursos, importante para a cidade de Curitiba. E nós desenvolvemos nesses últimos 8 anos o Empregotec, que é a capacitação profissional dentro do trabalho da inovação, dentro do mercado da inovação. E eu quero ampliar, principalmente para o jovem, né, que está no ensino médio ou está entrando na faculdade e ele não consegue pagar um curso profissionalizante, que ele se profissionalize nas mais diversas áreas da inovação que estão surgindo, que já surgiram e estão surgindo. Também para quem quer mudar de profissão, às vezes está no meio da sua atividade profissional. Eu tenho 40 anos, por exemplo, uma pessoa nessa faixa de idade, ou também quem quer voltar para o mercado de trabalho, já está muito tempo fora e quer se qualificar na inovação. Porque se nós queremos manter o ISS baixo, se nós queremos fortalecer o Tecnoparque, se eu quero fortalecer que as startups e as empresas fiquem aqui, fortaleçam na fábrica de ideias, por exemplo, essas empresas, esses CNPJs, esses empreendedores precisam de mão de obra qualificada. Então será uma das pautas principais do meu governo, é a profissionalização e muito também focado na inovação, na profissionalização da inovação, das novas profissões que estão surgindo. Bem bacana, bem bacana. E sobre segurança pública, a gente queria sair um pouco desse tema capacitação e ir para a segurança pública, candidato, porque a gente sabe que tem diversas tecnologias e a Prefeitura de Curitiba também já tem essas estruturas definidas para, através da tecnologia, levar mais segurança pública para o cidadão, que é um tema urgente hoje para o curitibano. Quais são os planos para integrar, né, ainda mais e melhor esses dois cenários? Veja, a segurança pública nós sabemos que é uma responsabilidade constitucional do Estado, mas é responsabilidade do prefeito atuar, ainda mais num centro grande, urbano como é Curitiba, atuar nessa ação. Então eu já disse que já anunciei que eu vou contratar mais guardas municipais, continuar na permanente atualização das viaturas, motocicletas e também os equipamentos de segurança. Quero continuar equipando todos os guardas municipais com as câmeras, as bodycams, né, para que traga segurança a quem recebe a abordagem e também ao guarda municipal que faz a abordagem. E a inovação faz parte desse processo. A inovação é transversal, né, ela atinge todas as áreas. Mas a segurança pública é, dentro das nossas audiências públicas, um dos itens mais pedidos. Por isso que, focando bem na inovação, a muralha digital é o caminho. Nós constituímos essa integração de 1.200 câmaras na nossa cidade
E eu quero continuar ampliando. Por exemplo, os redutores de velocidade da cidade fazem parte da muralha digital. As câmeras particulares dos prédios e condomínios, como por exemplo no bairro Água Verde, ou em toda aquela sequência desse eixo estruturante da República Argentina e Winston Churchill, né, que liga desde aqui do Água Verde vai até o Pinheirinho. São muitos prédios particulares, né, prédios de residência que têm câmeras. E eu quero ir com a autorização deles integrando as câmeras na nossa muralha digital. Porque com a inovação, com a captação de imagem, a gente consegue trabalhar na prevenção e na reação quando necessário. Eu quero também, já entrando um pouco na pauta da mulher, dentro da muralha digital, com a tecnologia envolvida, nós temos 100 botões do pânico que elas carregam da Patrulha Maria da Penha. Eu quero dobrar esse número para 200, porque assim você dá segurança àquela mulher que está sob risco de assédio sexual ou de violência, para que a gente possa cuidar dessa mulher. Para que quando ela aperta o botão, isso já acontece, eu quero dobrar de tamanho, automaticamente na muralha digital aparece o sinal de alerta de que ela está em vias de ter algum abuso e a Guarda Municipal mais perto chega e faz esse atendimento. Então, veja só o cenário dos próximos anos, como é importante, e é importante que tenha um prefeito que entenda de inovação, que goste dessa discussão. Na muralha digital, nós queremos integrar não só as câmeras do poder público, que estão dentro dos terminais das escolas, como eu falei, as câmeras da iniciativa privada, das empresas e também dos prédios residenciais, e também as câmeras que nós temos em sinaleiros e redutores de velocidade, e também, na medida de que os anos vão passando, dentro das câmeras que nós utilizaremos nos postes de luz. Com isso, nós teremos, sim, uma muralha digital eficiente, de atendimento de prevenção e de correção quando necessário. Então é muito amplo, né? A inovação ela é gostosa de se tratar porque ela é muito ampla. O que nós precisamos fazer permanentemente? Eu, vocês e quem nos assiste, é permanentemente atualizados. Em tudo na vida, né? Em todas as profissões na vida, é sempre uma permanente atualização, mas na inovação é muito rápido. Nós temos que estar atento. E agora voltando para o olhar do gestor público municipal. Tem muita tecnologia chegando. Quando a gente traz todos os anos a Smart City Expo em Curitiba, em março, que está indo para a 6ª edição no ano que vem, em março, que teve que sair, infelizmente, do Parque Barigui, mas por um bom motivo, porque ela vai dobrar de tamanho na Arena da Baixada, é impressionante o que tem de tecnologia e ideia criativa para o gestor público. É impressionante o que tem de ideias, de estacionamento, de regulamentação, de empreendedorismo, de alimentação, de segurança alimentar, de segurança pública. É impressionante. E nós temos que aproveitar essas oportunidades e fazer. E cada vez mais introduzir a Prefeitura de Curitiba na inovação. A pandemia, ela ajudou num processo que foi estabelecer cada vez mais o processo de inovação dentro dos nossos sistemas, acelerou isso. Então a Prefeitura conseguiu avançar nisso, mas agora é permanentemente. Mais um exemplo só. Nós temos as audiências públicas da cidade, que é o Fala Curitiba, que é a forma que a gente constrói o orçamento participativo da cidade, ouvindo a população. Sempre foi presencial. De um tempo para cá, e eu quero ampliar isso, nós estamos fazendo as audiências públicas online, né, com a tecnologia envolvida. Isso a gente escuta mais pessoas, ela fala no horário que ela pode, porque o presencial é sempre no horário marcado. E a gente consegue sim perceber o que cada população quer dentro da sua comunidade. E o orçamento participativo nos ajuda a administrar a cidade. Você falou aí de pandemia, falou que dá para avançar mais. Quais são os projetos em saúde, então, envolvendo tecnologia e inovação? Fortalecer cada vez mais a telemedicina. Né? Isso é fundamental. Hoje, através do aplicativo Saúde Já, a gente recebe a informação de vacina, o teu exame de sangue o mais rápido possível. E eu quero fortalecer duas coisas principalmente. Aqui, as consultas por especialidades, e eu vou criar o centro de diagnóstico por imagem, com raio-x, com videoscopias e endoscopias, mas que seja tudo marcado através da saúde tecnológica que nós temos, não só marcar a consulta, vai presencialmente na consulta, no exame é claro, mas imediatamente recebe o seu exame através do celular, na palma da mão ou do tablet, e também fortalecer cada vez mais as consultas online.
Naquela primeiro sintoma que você tem, você não precisa ir para a unidade de saúde. Você não precisa ir para a fila da UPA. Você pode fazer o seu atendimento pelo celular, receber a orientação e ir quando tiver necessidade, claro, com a piora da saúde. Isso é fundamental. Permanentemente atualização de processos, as receitas online, para que o usuário continue pegando seus remédios na unidade de saúde com mais agilidade, com mais frequência, com tranquilidade. A tecnologia, ela só vem para ajudar. Nós que temos que saber utilizar da melhor maneira para melhorar a vida do cidadão lá na ponta. Definitivamente. Você falou também de cidade inteligente. Curitiba aí já coleciona alguns títulos nesse sentido, né? O ano passado foi a cidade mais inteligente do mundo aí pela Feira Barcelona. Acabou de receber mais um prêmio aí em Seul também de cidade inteligente. E agora em novembro caminha aí para mais um título, de repente, né, de comunidade mais inteligente do mundo. Falar de comunidade inteligente hoje é uma coisa meio que necessária para qualquer gestão pública. Sim. Né? No caso da gestão municipal, assim. Quais são as suas prioridades nesse sentido? Assim, ó, e nós estamos querendo buscar esse título de comunidade mais inteligente do mundo do ICF, que esse título ainda de número 1 a cidade não tem. Ela ficou nos últimos anos entre as 6, como vinha ficando na Smart City Barcelona, e no ano passado ficamos em primeiro lugar. Mas o que é importante dizer, Fernando? Um título desse, ele não vem de uma ideia só. Né? Como foi analisado em vários anos a nossa pirâmide solar da Cachimba, que transformou o antigo aterro sanitário numa solução criativa, transformou de um passivo ambiental para um ativo ambiental. Né? Então, uma solução inovadora com 8.000 painéis solares que faz com que Curitiba hoje tenha quase metade da sua geração de energia nos prédios públicos autossustentável. Eu quero chegar a 100, porque eu quero colocar nas escolas e dobrar o tamanho do aterro sanitário, do antigo aterro sanitário da Cachimba, hoje Fazenda Solar da Cachimba ou Pirâmide Solar da Cachimba. O investimento para isso ele tem que ser em todas as áreas. Né? A gente tem que pegar a educação em tempo integral, para que a gente trabalhe aulas de robótica, de informatização para as nossas crianças dentro dos faróis do saber, que fizemos os faróis do saber e inovação, e eu quero ampliar. Nós temos que fortalecer a saúde digital, com as consultas por telemedicina e os resultados na palma da mão, para agilizar o atendimento da saúde. Nós temos que fortalecer na segurança alimentar, para que a tecnologia nos ajude com mais rapidez a colocar o alimento na mesa do cidadão curitibano, seja com irrigação, com as hortas as hortas urbanas e as hortas hidropônicas, para que a gente possa trabalhar dessa maneira. É esse conjunto de obra que trabalha com que Curitiba seja eleita a cidade mais sustentável, a cidade mais inteligente do mundo em Barcelona. É um conjunto de obras. Não há uma solução. É claro que temos soluções que merecem destaque, como a Pirâmide Solar da Cachimba, como o Bairro Novo da Cachimba. Mas o que nos leva a ganhar esses prêmios é o conjunto de ações, são os investimentos em todas as áreas. Como, por exemplo, nós ganhamos o título de cidade menos capital, menos desigual do país em março, ou seja, mais igualitária do país. E é uma série de critérios que nos levam a esse entendimento. O que é importante que seja dito? A gestão pública ela tem que ser administrada por prioridades, claro, dentro do orçamento público, mas com eficiência. Isso faz com que a gente tenha um resultado na educação, na saúde, no meio ambiente, na sustentabilidade, no transporte coletivo, e essa soma de fatores faz com que Curitiba ganhe os prêmios que tem ganhado. Você veja, cidade mais inovadora do mundo, a cidade com a capital com a melhor qualidade ambiental do país, a capital menos desigual do país, a cidade com ensino, com o terceiro lugar no IDEB, no Índice da Educação Básica, eu quero buscar o primeiro. Então, é um conjunto de ações que faz com que Curitiba seja reconhecida com esses prêmios. Candidato, eu quero aproveitar para seguir para os nossos 2 últimos pontos aqui, muito conectados à tua última resposta. Primeiro, ensino. A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente precisa capacitar desde o início, desde o ensino fundamental, os profissionais para o futuro e para os desafios do século XXI. Como é que vocês pretendem implementar mais ensino de tecnologia, de repente, no ensino fundamental hoje na capital do Paraná? Cada vez mais com tablets, com celulares, com computadores, que introduzam, como tem sido feito, o quanto antes o aluno na inovação, na tecnologia, para que ele possa se destacar, para que ele possa fortalecer. Eu fui no MIT
lá em Cambridge e Boston, para estudar sobre a educação criativa, o Scratch, que ajuda as crianças através do aprendizado, através do incentivo à sua criatividade e a desenvolver seus talentos. E nós temos aulas sobre essas dentro do nosso contraturno escolar, como o projeto Mãos na Massa, que trata da educação financeira e também da inovação. Então eu quero sim, cada vez mais introduzir a tecnologia e a criatividade para as crianças e principalmente na área de atuação do município, que é até o 5º ano, até em torno dos 10 anos de idade, que é quando a criança está desbrochando os seus interesses, né? Está criando a sua curiosidade. Isso é importante. Mas também, por outro lado, permanentemente, o ensino e o preparo na tecnologia e na inovação para os nossos professores, para que eles se capacitem, para que eles possam ensinar aos nossos alunos com a melhor qualidade possível. E, candidato, o nosso último ponto aqui sobre mobilidade urbana. Qual que é o desejo, o plano para levar mais tecnologia, para integrar cada vez mais o nosso transporte, para levar, obviamente, um transporte de mais qualidade para o cidadão lá na ponta? Ano que vem nós temos uma grande oportunidade. Será a nova concessão do transporte coletivo de Curitiba depois de 15 anos. E a cidade não pode perder essa oportunidade de trazer para um contrato todas as tecnologias que temos atualmente. De ônibus com tecnologia envolvida, né, embarcada, com Wi-Fi, com transmissão de dados, com a conectividade entre os horários, para que a gente possa aperfeiçoar o tempo dos ônibus, a integração entre as linhas, fortalecer e trazer essa grande ação para dentro do novo contrato. Nós já estamos trabalhando com o BNDES a construção dessa nova concessão, um edital público, um edital de licitação público transparente que nós faremos na Bolsa de Valores do transporte coletivo, mas manter permanentemente também a integração entre modais. Né? Nós precisamos do ônibus com inovação, com tecnologia, com Wi-Fi, numa central de controle eficiente que mostre exatamente o horário, como tem sido feito, mas aperfeiçoar, mas também a integração com carro, com bicicleta elétrica, o patinete individual de quem quiser, e aqui, porque aqui nós temos bicicleta elétrica e não elétrica pública, né, disponível para a população, e também o caminhar, a mobilidade ativa do andar a pé. Hoje, muita gente na cidade de Curitiba vai trabalhar a pé. Então, 100 milhões de reais que eu vou investir no programa Caminhar Melhor para revitalizar as calçadas, principalmente nos centros comerciais dos bairros e do centro da cidade, e essa grande integração de modais. Tem uma ideia genial que já está implementada e que eu quero ampliar para todos os terminais. No terminal do Campina do Siqueira tem um Smart Park, que é um estacionamento onde você vai para seu carro de manhã e cobra R$ 6,75. E você pode deixar o teu carro o dia inteiro e andar de ônibus. R$ 6,00 da passagem e 75 centavos para o teu carro ficar o dia inteiro. Uma relação integrada de mobilidade. Ele deixa o carro ali e pega o Inter 2 ou pega a canaleta para ir trabalhar ou para ir visitar um amigo, um familiar, e deixou o teu carro estacionado, é um carro a menos na rua. Então é uma ação, uma ideia de integração que eu quero levar para os outros terminais, no Boqueirão, por exemplo, no Santa Cândida, no Pinheirinho, no Centenário, que são ações importantes de integração com inteligência da mobilidade. Puxa, muito bem, candidato. Muitíssimo obrigado aí. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado a Milena também pela boa conversa, qualidade nas propostas. Mas assim, mais do que as ideias que eu trago e eu quero implementar na cidade, é as ideias que a gente pode construir juntos. Né? Eu sou muito aberto ao diálogo, eu gosto de escutar a sociedade civil organizada e aqui no caso a sociedade da inovação, o Vale do Pinhão, as startups, tem muita ideia boa por aí. E cabe a gente sentar e discutir em conjunto e construir a política pública da inovação em conjunto. Então eu quero agradecer pela oportunidade, quero aproveitar para pedir o teu voto, o voto de você que nos assiste, Eduardo Pimentel 55, porque agora é uma hora importante de comparar as candidaturas, de quem tem a consciência do trabalho a ser executado, continuar a mudança segura na nossa cidade, com experiência e com gestão de fato, com a especialização que eu tenho em inovação em cidades, mas com o trabalho do desenvolvido nos últimos 8 anos e que faremos, se Deus quiser, nos próximos 4. Muito obrigado.
Candidato, muito obrigada. E você aí que nos acompanha em casa, que nos acompanhou até agora, você vê essa e outras notícias sobre inovação diretamente no nosso site www.gasconecta.com.br e também nas nossas redes sociais, @gasconecta no Instagram e no LinkedIn. Você acompanha esses e outros conteúdos por esses canais. Continuem conosco e muito obrigada.